Viviane, e quanto à questão também, deve ser observada, é interessante também que o eleitor, ele conheça também a referência partidária, o que o partido também preconiza, porque tudo isso vendo na vida, né, do candidato individualmente falando, já é o início, é o primeiro passo. Sim. E agora, e quanto ao partido? Conhecer isso também é de suma importância, né? Sem dúvida, Serginho, porque no Brasil, principalmente em relação aos nossos deputados e senadores, nós elegemos não só o candidato, nós elegemos também a legenda, o partido, por nós termos um sistema de eleição proporcional. Então, ao votar no candidato, você também vota no partido. Daí é de extrema importância conhecer também o projeto político, a bandeira política do partido do seu candidato. Isso tudo está disponível online, né? Se você acessar pelo próprio Google o nome do partido, você vai cair no site desse partido e vai poder conhecer o que esse partido defende. Ele defende a vida, ele defende a família, o que ele defende em relação aos princípios cristãos. Eu ia perguntar isso, né? Onde achar as informações. Hoje o Google também você pode digitar o nome da pessoa e sai várias coisas. E no próprio partido também fala, Sim. né? Mas eu fiquei pensando o que você tem a dizer sobre essa lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa, Carol, veio ajudar muito todos nós, né? Hoje, o Tribunal Superior Eleitoral, ele faz essa primeira peneiragem, né, vamos dizer assim, dos candidatos. Então, nós tivemos nesse primeiro semestre as inscrições, né, desses possíveis candidatos, estão acontecendo até agora, o final de junho. E nesse processo de inscrição, o TSE, ele faz essa primeira filtragem em relação a quem é esse candidato, ao histórico político dele, não só político, mas em relação também às suas contas, às suas finanças, para saber, né, se ele tem algum tipo de passagem ou de relação com escândalos políticos, financeiros, com corrupção. E candidato de ficha suja não vai. Não vai de jeito nenhum, Ele pode barrado. até se candidatar, mas se tiver ali apurado algum voto, é zerado, não vai ser isso? Na verdade, ele não entra nem como candidato como oficial. Roma. Não. Ah, tá. Certo. Então, nesse primeiro processo, esse candidato ele já é barrado Ok. e o partido precisa, então, indicar um outro candidato com ficha limpa. Então, é uma lei que trouxe grande avanço para o nosso país em termos de evitar que candidatos corruptos, com alguma passagem criminal, nos representem. Isso. Agora, só uma perguntinha aqui. Queria que você falasse para a gente sobre a diferença aí, o que seria o voto branco, nulo, nessa condição, porque você falou do voto de legenda, não é isso? Então, o que é o voto branco, nulo, se todos anulássemos o voto, se todos nós daria, votássemos, né, em branco, o que isso daria, representaria nesse pleito eleitoral? Essa é uma dúvida muito recorrente, né? Inclusive, veicula-se muito na internet que se a maioria de nós anularmos o voto, assim as eleições serão anuladas. Isso não é verdade. O que se contabiliza numa eleição são os votos válidos. Certo. Os votos válidos, eles não incluem votos brancos e votos nulos. O que seriam os votos válidos? É aquele voto que de fato você deu a um certo candidato. E aí, se por exemplo, nós tivermos 20% de brasileiros votando e outros 80% anulando ou deixando esse voto em branco, as eleições vão contabilizar para os 20% que votaram. Então, para o caso da presidência da República e do governo dos estados,
a maioria simples para eleger um presidente no primeiro turno e um governador no primeiro turno seria, então, dentro desses 20% que votaram. Então, mesmo que a maioria anule o voto, as eleições continuam válidas e os votos, né, para cada candidato seriam contabilizados daqueles que votaram. E no caso de voto aí nulo, por exemplo, para as outras instâncias, deputado federal que vamos ter, deputado estadual, senador... A mesma regra é válida. A mesma regra então é válida. Então se contabiliza só os votos válidos. Exato. Ainda assim, se tiver só 20% como exemplificado, a eleição continua valendo, lícita, tudo certinho. Exato. Se tiver 1%, continua valendo. Isso. E para fechar, a última pergunta, eu queria perguntar para você, como hoje doutora em ciência política, como que você vê? Infelizmente, nesse período de eleição, surge todos os tipos de candidatos, até aqueles que nós nem acreditamos que se candidataram. Mas nas últimas eleições, aqueles... Eu votaria em você, Carol. Mas eu tô dizendo tipo assim, não vou citar nome, mas nós tivemos aí vários, seja o palhaço, seja não sei o quê, enfim. Do Tiririca, né, que foi... Pessoas, às vezes, tipo assim, você quer saber o que eles fazem lá? Me coloca lá para eu descobrir. Umas coisas assim, como que você vê como doutora em ciência política, em ver pessoas assim, sendo eleitas? Para deixar uma dica, porque às vezes as pessoas querem protestar e na forma de protestar, elas eu vou votar nesse. Que eu acredito para protestar... Em algumas figuras, né? Em algumas porque eu acho isso muito perigoso. Então eu queria que você finalizasse falando sobre isso, porque às vezes o descrédito é tão grande e alguns protestos surgem que podem ser muito sérios para nós. Eu acredito, Carol, Serginho, que de fato é uma forma de protesto. A pessoa está tão descrente em relação à própria política e aos candidatos que temos elegido que ela faz isso. E eu vejo que uma das causas é justamente a nossa despreocupação e a nossa falta de conscientização em relação a quem votar. Existem muitos candidatos sérios e nós precisamos encontrar esses candidatos sérios e votar nestes candidatos para que eles nos representem. Não adianta protestar votando em alguém que não nos represente. Nós precisamos encontrar esses candidatos. Eles estão aí, em meio a tantos outros, e é nosso papel buscar informações, é nosso papel procurar peneirar essas informações criticamente, reflexivamente, para que a gente vote consciente e consiga colocar ali no Congresso Nacional e no Poder Executivo pessoas moralmente capazes, tecnicamente capazes e que representem os valores cristãos, porque assim nós nos alegraremos, como diz a palavra de Deus. É isso aí. Doutora Viviane, nosso bate-papo se encerra por aqui, agradecendo sua presença, que foi muito boa e esclarecedora. Verdade. Não é verdade? Agradeço o convite, agradeço a oportunidade, né, e deixo aí para vocês a dica. Continuem acompanhando os artigos que têm saído no site do lagoinha.com, na série Vote Consciente. E nesses artigos nós temos ensinado como votar, temos dado dicas, então continue nos acompanhando, né, que você com certeza vai ser um instrumento de Deus para mudar o nosso país também nas próximas eleições.